Beleza? Boa tarde, pessoal. Tem início hoje com algum atraso por causa de intempéries aí, mas graças a Deus começando o primeiro Trilhas fora de Belo Horizonte, né, pessoal? Está no Parque Nacional do Caparaó, com o professor Luiz Gustavo aí ao centro, que vai ser o nosso mediador presencial lá. Eu sou o Marcos, professor do Coltec também, assim como o professor Luiz, na UFMG, e membro do grupo de pesquisas Caparaó, que é um grupo sediado na UFMG e que estuda, pesquisa, discute questões relacionadas a práticas corporais na aventura. Internet. De diferentes campos de conhecimento nessa área da natureza e da aventura. Beleza? Eu, Marcos, e a Maria Eduarda, que está aqui também, que é bolsista do Trilhas, vamos estar mediando aqui online, e o Luiz mediando presencialmente lá. Então, vamos ter os convidados falando, mas quem quiser participar também pode escrever no chat, levantar a mão por aqui, que a gente vai fazer nesse meio de campo. Beleza? Luiz, então, se você estiver me escutando, a bola é sua. Vamos começar uma boa conversa para a gente. Beleza, Marquinhos, né, te agradecer pelo início dos trabalhos e assim, dizer que é uma alegria a gente estar aqui no Caparaó, que dá nome para o grupo de pesquisa, com as pessoas que trabalham aqui, que tem um conjunto de coisas importantes para a gente ouvir, para a gente conversar, e dizer que esse é um Trilhas que, para além, né, de ser o primeiro fora de Belo Horizonte, ele tem uma característica especial, porque, em geral, a gente tem 1 ou 2 convidados. Para hoje, a gente está com 4 pessoas aqui, e aí um movimento diferente, né? Não tem uma fala inicial, as falas iniciais são mais curtas, das próprias pessoas se apresentando, dizendo o seu lugar aqui, da sua trajetória com o parque, para depois a gente já abrir para a nossa conversa, porque hoje é ouvir muito, assim, né? Tem muita coisa para escutar. E Winnie, posso começar a dar a ponta para cá? Porque aí dá tempo de chegar lá, pode ir lá. Então, assim, vou passar a palavra para a Winnie, ela se apresenta, fala um pouco da sua trajetória, com esse lugar que você ocupa hoje, e aí depois a gente vai para as perguntas com o público. Legal, boa tarde. Meu nome é Winnie Barros, eu estou como agente, como servidora do Parque Nacional do Caparaó há 1 ano e meio, e aqui a gente faz um trabalho de agente ambiental, né, visando manutenção e conservação da unidade em si do território. Opa, boa tarde a todos, telespectadores, né, que estão aí nos vendo na grande rede, né? É um prazer participar com vocês aqui, um prazer estar falando com vocês aí de casa também. Eu sou Guilherme, conhecido como Mandrake, estou no parque desde 2013, trabalhando em vários setores, hoje estou também no uso público, e é bom estar aqui somando com a biodiversidade, o nosso parque, os 64 anos que nós vamos falar sobre ele, né? É uma honra estar aqui a companheira de serviço Winnie, Amanda, todo mundo, e é isso, tá? Muito obrigado e vamos que vamos. E aí, pessoal, boa tarde, meu nome é Amanda, eu estou como membro no Conselho Consultivo do Parque e também sou condutora credenciada com muito orgulho desta unidade de conservação e estamos juntos aqui desenvolvendo essas ações, né, voltadas para a educação ambiental, para a valorização da unidade de conservação. Então, é uma honra também, faço parte do grupo de pesquisa, né, Luiz? Então, uma honra poder ajudar nesse processo e estar aqui participando. Então, assim, gente, agradecer de novo, né, a disponibilidade de vocês que estão aí nessa correria do aniversário do parque, ceder um tempo para a gente. Marquinhos, à medida que tiver perguntas aí, você vai avisando para a gente, porque o computador está meio distante, e aí eu vou abrir aqui, porque a gente já chegou com um caminhão de questões, mas a prioridade é para quem está online, tá? Então, se já tiver alguém que nesse tempo que ficou aguardando a gente tiver algo para perguntar, pode, inclusive, entrar na frente. Beleza, só registrar aqui, a Cris colocou no chat, e eu esqueci de falar isso, você comentou en passant aí, que o evento que está rolando aí no parque, né, de 64 anos de comemoração e tal, e tem uma programação muito doida,
que eu tô com inveja de não estar aí uma parte, aí, pelo menos, mas eu não vou passar frio, pelo menos isso, essa parte eu tô feliz. Mas então, galera, vocês fiquem à vontade para levantar a mão ou escrever no chat, que eu e Maria Eduarda vamos mediando aqui. Aí, à medida que tiver aí, você fala, eu vou abrir os trabalhos aqui, com uma questão que sempre me pega como professor, deixa eu ver qual foi a primeira vez que eu trouxe, a gente tem 13 anos que eu comecei a trazer estudantes, seja do ensino médio, da graduação para cá. Como é que é para vocês que estão nesse lugar de cuidado com o parque, mas de receber as pessoas, para mediar esse desejo das pessoas de ocupar o parque, mas que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ocupar o parque de verdade, e aí eles, nesse lugar de quem está aqui atuando direto com o parque, eu sei que no lugar de quem está trazendo as pessoas para o parque, né? E quem... O Winnie também é condutora, né? Eu sou condutora credenciada também. Eu sou uma pessoa que faço muita questão que o visitante entre na unidade. Tem muita gente que chega, às vezes, na portaria e fica só circulando. Eu faço muita questão que essa pessoa experiencie minimamente uma caminhada. Então, assim, o papel que a gente cumpre aqui é de informação e de educação ambiental, de maneira muito condizente com a realidade. Então, assim, a informação que, para mim, é uma das mais importantes a nível de convívio dentro da unidade, como que a pessoa lida com os resíduos que ela gera dentro da unidade. Então, é uma informação que, repetidas vezes, eu afirmo e reafirmo, né, com o visitante, para ele ter essa cautela, lembrando que ele está numa unidade que o objetivo é conservação. Então, partindo do ponto que nada do que está aqui pode ser retirado ou minimamente movido, e o que é trazido por essa pessoa da casa dela, que ela tenha consciência de retirar de dentro do parque. Então, fazer esse trabalho é prazeroso, porque a gente está fazendo uma educação com um público que muitas vezes não conhece, nunca nem adentrou a unidade, né? Tem o outro lado, que tem um público que tem muito costume, mas ainda assim reforçar, né? Porque a gente tem estruturas que precisam ser conservadas tanto quanto o meio ambiente. Então, assim, a questão de esgotamento, a questão como que a pessoa faz, né, para utilizar as nossas bases, certos cuidados que vale reforçar para que a gente tenha uma estrutura capaz de atender, né, o público por muitos anos à frente. Mas eu confesso que é muito prazeroso. Assim, eu faço muita questão que o visitante entre, que ele permeie por todas as áreas, mas que ele saiba a conduta adequada para cada uma delas. Até porque o parque é nosso, então nosso dever e nossos direitos, né, que andam juntos. Então, Luiz, só para enfatizando aqui as palavras da amiga, isso é uma somatória, né, de nós agentes, com as gestões que passam no parque, o gestor hoje. Nós já tivemos épocas, né, aqui dentro do parque que era muito complexo essa questão da educação ambiental, porque nós tínhamos situações que deixavam um pouco relaxado as questões ambientais. Vou dar um exemplo, nós tínhamos lixeiras dentro do parque, muitas lixeiras, e isso dava um conforto para o turista de estar trazendo o que quisesse e deixando, porque tinha quem, né, pegasse aquela coisa, e não é bem assim. Mesmo que a gente faça uma educação ambiental na portaria, igual o Ine disse, que a gente faz agora, eu vejo que a situação melhorou muito de uns anos para cá, muito mesmo, ainda mais depois que adotamos essa questão de tirar essas lixeiras do parque, a educação ambiental ficou muito melhor. Hoje é uma quantidade mínima que nós temos achado, assim, pelo menos, acha ainda, lógico que acha, né? Mas as pessoas hoje que estão frequentando o parque saem daqui hoje com uma outra visão e levam isso para casa, essa educação ambiental que nós passamos aqui, né? De como tratar seu lixo, de como... isso tudo é um bom diálogo que nós temos na portaria, né? Com todos os funcionários do parque, uma abordagem coerente, baseada em cima da nossa unidade, porque nós estamos falando aqui do Parque Nacional do Caparaó, 32 mil hectares de terra, sabe? 18% de mata, campos de altitude, é o terceiro pico mais alto do país e um parque mais acessível de visitações para chegar ao cume. Então, assim, ele é muito desejado pelos turistas, entendeu? Então, se nós não tivermos uma capacitação, assim como nós, agentes do uso público,
que vem pela gestão, pelo ICMBio, se a gente não tiver uma capacitação para fazer uma abordagem coerente, porque aqui passa todo tipo de turista. Tem os bem-humorados, tem os mal-humorados, tem pessoas que acham que podem fazer tudo, tem pessoas que são de perfil já de camping, montanhista. Então, a gente, em toda a diversidade, nós temos que manter um padrão que justifique porque nós somos servidores aqui do parque, entendeu? Que é o que a gente procura sempre estar no entendimento e sempre passar essas informações coerentes para as pessoas, né? Questão de lixo, questão de não tirar nada da natureza, né? Então, a gente tem uma fala muito legal que é não tira nada além de fotos da natureza, empilhar pedras, a gente, né? Uma coisa que não tem por que fazer. Nós já temos um parque todo autoguiado, praticamente, o Parque Nacional do Caparaó é todo autoguiado, ele tem sinalizações próprias, não precisa criar novas trilhas, porque a gente, se já tem aquelas trilhas, é porque a gente sabe onde que vai passar. Os outros lugares são áreas de risco, são áreas que não são para entrar. Isso causa um desequilíbrio total, entendeu? Então, isso tudo, nós, uso público, passamos isso na portaria para as pessoas. Encaramos as diversidades com muito carinho para corrigir, porque nós, servidores, nós somos servidores que gostamos do parque, nossa função, nós amamos elas, assim, de paixão, né? Então, isso também é importante para a gente poder estar passando isso para as pessoas aqui dentro. Falei demais, né? Desculpa. A gente andou até aqui, foi para ouvir. Só antes de passar para a Amanda, pedir para ter a apresentação, né? Tá todo mundo trabalhando aqui nesse momento, né? Liberando tempo para a gente, mas apresentação rápida. Seu nome, um pouco de sua história para chegar. Boa tarde, eu sou Marcos Santos, eu atualmente sou ATA nível 1 aqui no Parque Nacional do Caparaó, atuo na temática apoio à gestão da unidade de conservação. Atualmente trabalho na portaria aqui do lado capixaba, na portaria Pedra Menina. Sou responsável pelo acolhimento dos visitantes, passar as orientações, as boas-vindas, né, e sobre as normas do parque também. Eu comecei o meu trabalho no parque em 2021 como voluntariado no uso público e em 2024 tive a oportunidade de passar no processo e estou aqui atualmente como servidor. Legal, né? É isso, eu acho que os dois... Eu não falei isso, mas o som vai... É isso, eu acho que os dois já sinalizaram aí, né, que o primeiro fator é amor à unidade de conservação, e com esse amor é que é o combustível, né, para as ações, e é muito difícil, como o Mandrake colocou, é um público diverso, né, a gente conduzir pessoas na montanha, especificamente aqui no Caparaó, nem sempre é visto com a dificuldade que existe, né, que a montanha impõe, que não necessariamente significa que você está com a capacidade funcional ou não, é muito mais do que isso, às vezes é muito mental, né, a gente já viu aí pessoas com deficiência subindo, então não é só o preparo físico, a gente sabe que o Caparaó exige um pouquinho mais de resiliência, o tempo muda o tempo todo, então lidar com isso e com diferentes públicos, né? Uns preparados, outros não, uns de maior idade, outros não. Então, lidar com essa diversidade é muita responsabilidade, nem sempre as pessoas entendem isso, acham que a gente vai conduzir para um passeio logo ali, né? E é um passeio logo ali de 10, 12 horas de subidas e descidas íngremes, né? De terreno de dificuldade, né? Não é um terreno simples. Então, é um desafio, mas que com esse combustível, para a gente é muito prazeroso, né? Então, fica até difícil separar, né, esse amor da profissão, é bem difícil, eu percebo isso na fala de quase todos que estão aqui envolvidos com a unidade de conservação. Lá no Brigadeiro não é diferente, eu acho que isso é uma questão das UCs, né? As pessoas que estão envolvidas com as UCs, elas têm uma coisa que
é impressionante. O amor, ele fala primeiro, né? Você tem que fazer sentido para você tudo isso, né? E eu acho que a UC é a representação do que a gente tem de Mata Atlântica. Então, não tem como negar amor a esses seres vivos, né? A árvore, os insetos, né? Os fungas, que ninguém fala dele, que aqui a gente vê muitos. Então, belíssimo, é um trabalho que eu quero aposentar nele aí por muito tempo, ajudando o pessoal a divulgar essas belezas que tem aqui. É um parque que ainda merece mais respeito, né, Mandrake, assim, de visitação. A gente trabalha para colocar ele no top 10 brasileiro, sim, né, de visitação. E eu acho que é isso. Acho que o time aqui está bravo e nós vamos conseguir. Só passar para o Marcos para situar como é que foi a pergunta, Marcos, alguma coisa de meio. Como é que é estar nesse lugar de mediar o cuidado com o parque e o desejo das pessoas de estarem aqui no parque? Reformula, por favor. Você está num lugar que talvez sua primeira tarefa seja cuidar do parque. Mas você também tem que fazer um processo de que as pessoas cheguem aqui. Como é que é estar nesse meio do caminho? Assim, Tá no Caparaó, estou aqui por amor também, né? Então tenho uma admiração muito grande pelo parque e propago a informação da unidade de conservação, igual a gente comemorando agora os 64 anos do parque. Me sinto privilegiado de estar aqui como servidor e poder levar essa conscientização para os visitantes, né? De preservar e cuidar do espaço também, como um espaço de conservação mesmo, porque muitas pessoas às vezes entram dentro da unidade e não têm conhecimento do que é a unidade de conservação. Vem só com o intuito de ir numa cachoeira, ou às vezes até mesmo ao pico, mas não pensa nos cuidados com o ambiente, né, com o espaço num todo. Então, a gente tenta sempre propagar a ideia da visita, do uso público, mas também a ideia de conservar e preservar o espaço natural. Seria isso? Marquinhos vai dando notícia. Eu vou pedir o Edgardo, que está ali agora, para ir acompanhar também, se tiver alguma coisa aí. Aí, essa fala do Guilherme, que chama de Mandrake. Essa fala do Mandrake, né, sobre sumir com as lixeiras, ela casa com uma pergunta que já tinha vindo, né, pronta, das coisas, de como que é esse movimento do próprio parque, de ler a necessidade dele ser, né, nas ações que vocês promovem aqui, de ajudar as pessoas a levar isso para casa. Entender isso em casa, né? Porque aí, casando com um pouco da fala da Winnie também, a gente precisa que as pessoas estejam aqui para serem sensibilidades. Eu passo ali na estrada e vejo, tem um pico lá, tem um parque aqui, tem entrada, tudo bonito, não sei o quê, mas se ela não vive isso aqui, ela não entende que por que não tem lixeira, assim, como é que é mediar para vocês esses processos que às vezes vocês vão ouvir um monte de reclamação, como que não tem lixeira? Né? Como é que é pensar esse processo aí? Começo? Você. Então, esse processo, ele vem em cima de muitos levantamentos, né? Eu acho que a gestão faz os levantamentos assim, junto com nós, servidores, sobre o que pode melhorar e que o Parque Nacional do Caparaó necessita. E ele fala com a gente. O parque fala com a gente. Não, né? Parece que não, mas sim. Se a gente está vendo uma questão que está degradando, que está poluindo, que está tendo um impacto direto no bioma, ele vai sentir nós também. Nós já estamos passando numa situação que nós passamos no ano passado, que teve o El Niño, né, que é uma das questões de mudança climática pesada, que afetou nós do Caparaó. Nós fomos bem para caramba nas questões de incêndios florestais, não deixamos os focos entrar dentro do parque. A nossa brigada trabalhou firme, os servidores aqui. E quando chega esses questionamentos, são essas abordagens que a gente usa. A gente usa essa teoria, essa técnica mesmo de o que vem há anos. Como? Quando eu vim trabalhar aqui, era estrada de chão. Você não tinha uma pousada aqui. Isso nem é tão longe, 2013. Não tinha nada. Vou te falar assim.
Hein? Não tinha empreendimentos, estrutura turística. Então, foi evoluindo, né, de um jeito, pelo menos Pedra Menina, foi ordenado. Foi uma evolução turística, os empreendimentos ordenados. Eu vi muitas outras instituições, igual Sebrae, Senar, chegar junto, apoiando. Então, teve uma educação já para chegar no parque. E nós fizemos o quê? Evoluímos, melhoramos o parque. Eu digo que é o coração aqui desses municípios todos que abrange. O parque é o coração. O Parque Nacional do Caparaó é o polo. Então, assim, começou os intercâmbios com os municípios, que isso é a integração com as associações, isso é importante, com as escolas. Começamos, né, a gente começou a trazer bastante alunos para dentro do parque, pessoas daqui que nunca tinham vindo. E aí que começa a nossa educação, que aí é o boca a boca. Olha, no parque tem essa regra, no parque é assim que funciona, as pessoas já chegam aqui hoje em dia. Eu vi pelo carnaval, nós tivemos aqui uma passagem aqui de 600 pessoas no dia, tivemos mais de 200 carros, e não tivemos ocorrência. Não tivemos ocorrência, nós não tivemos problema. Tivemos problemas básicos, porque nós temos banheiros aqui dentro do parque, não é problemas, são funções nossas, de limpeza, né? É um dia que fica muito... a gente fica muito cansado, porque tem que subir, descer, orientar, estacionamento. E você imagina 600 pessoas numa trilha, 200 carros numa estrada igual essa que nós temos. Então, assim, às vezes eu estou sendo um pouco conservador demais por conhecer o parque, os meninos aqui também, mas não é fácil você aceitar stand de turista dentro de uma unidade de conservação, porque vai degradar, vai ter um impacto, entendeu, no bioma. Às vezes, assim, é positivo do lado de números, né? Que nosso parque foi visitado, não sei o quê e tal. É muito legal positivamente, porque aqui vem de gente de toda parte do mundo, mas tem essa parte também que a gente tem que educar as pessoas na portaria. Olha, gente, não façam isso, tem acampamento, não façam fogo, não tirem nada. Então, é isso que a gente passa. Tá, se quiser, vamos lá, já aproveita a gancha aí, já. Beleza, vou falar um pouco mais. Pode ir na caixinha. Não, beleza. Eu fiquei curioso com dois aspectos da sua fala. Uma questão das lixeiras. Certo. Se é uma iniciativa do parque ou se é uma coisa generalizada do ICMBio em outros parques. Certo. Tá? E nessa questão de visitação, se o que você acha que é pior para a unidade de conservação são esses 600 pessoas em um curto espaço de tempo, sim, ou se pudesse vir 600 pessoas ao longo de um mês, que daria, no ano, um volume de visitação grande, seria um ponto de equilíbrio, ou se é melhor concentrar no feriado, ou é melhor diluir isso ao longo do mês ou do ano? Tá. Eu vou responder e vou passar para os irmãos aqui também compartilhar os meus, que eu acho que são os mesmos pensamentos, são ligados aqui quando a gente fala do parque. Primeiro, eu vou falar dessa questão de proporção de pessoas. Com certeza, a gente prefere que seja espalhado. Entendeu? Não 600 pessoas, não. Espalhado mesmo, 100 pessoas. Porque, assim, antes a gente não tinha um limite de pessoas adentrar o parque. Hoje nós temos um limite de 1.000 pessoas entrar. Num dia. E é muito. Nunca atingimos, mas em Alto Caparaó, do lado mineiro, atinge isso, assim, todo final de semana. E aí, você imagina 1.000 pessoas numa trilha. E isso porque o gestor nosso, eu tenho que falar aqui, o Valdomiro Lopes, né, é uma pessoa muito boa. Nós temos um gestor bom no Parque Nacional do Caparaó, porque, assim, quando você limita o turismo financeiro. E aí, o que acontece? Os empreendedores do entorno não vão gostar.
Mas a pessoa tem que gostar do parque, e um gestor ele tem que saber o que ele faz. E o Valdomiro soube agir na hora certa, porque não tem condições de você ter 1.000 pessoas dentro de um parque utilizando ao mesmo tempo. Igual aqui, nós, quando alcançamos 600 pessoas, nós não fechamos o parque. Limitamos, falamos, gente, agora tem que esperar descer 30 carros para subir mais 30. Entendeu? Então, nós fazemos esse processo, e isso é um entendimento que a gente de vivência dentro do parque. Entendeu? E sabemos a consequência de um superlotamento aqui, uma superlotação. Entendeu? Então, assim, nós com certeza preferimos diluir isso em várias camadas, várias pessoas por semana, do que pegar num boom de uma vez só, porque realmente esse boom ele é prazeroso, ele é bonito de ver que está tendo procura, mas tem um impacto assim diretamente no bioma que não é tão forte, não é tão legal, entendeu? Então isso é um posicionamento assim que é nosso, assim, eu acho que eu posso falar aqui pelos servidores, eles vão falar também sobre isso, lógico, né? Mas não é uma coisa fácil de se lidar, não. A outra questão da lixeira, nós em 2016, nós tivemos um chefe aqui chamado Anderson Nascimento, um cara maravilhoso, né? Ele era gestor aqui no parque. E nós tínhamos do outro lado mulinhas, que levavam até o terreirão, né? E aqui desse lado, aqui nas áreas de camping, os carros ainda vão nas áreas de camping. E aí, o que acontece? O pessoal vinha para passar um dia, uma noite acampada, eles traziam uma casa, eles abandonavam até a barraca, entendeu? Porque tinha esse conforto de você pagar as coisas, chegar lá para você. Só que não utiliza aquilo tudo. Então, ele já vê com uma ideologia de falar, não, o mochileiro, o cara de camping, ele vai levar o necessário. Ele tem que carregar as coisas dele e trazer de volta. Ele não pode deixar aqui degradando o bioma. Ele não pode deixar aqui uma situação que nós, servidores, temos que fazer limpar a sujeira dele. Entendeu? E ele retirou, cortou essas questões, foi atacado de uma maneira ruim, que gerou hoje o quê? Uma educação ambiental muito melhor no Parque Nacional do Caparaó. Hoje a gente não vê essa lixeira. A gente ia para o terreirão, do lado de lá, trabalhar, a gente voltava de lá, a gente tinha que levar, subir aquilo tudo com 2, 3 carrinhos de mão, uma brigada de 12 homens, mais servidores, e trazer o lixo todo até embaixo para chegar na portaria com esse lixo, e vinha assim, era 4, 5 viagens de homens subindo e descendo com lixo, era muito lixo, era um troço absurdo. Aqui em Pedra Menina, as lixeiras tinham as lixeiras, né? Elas ficavam tombadas, não cabia, era pior do que uma cidade igual Pedra Menina, que é pequena, eu estou dando um exemplo assim, era pior do que dentro da cidade, o lixo ficava todo dentro do parque. E aí acontecia o quê? Começou as doenças nos coatis, nos jacus, entendeu? Começou se proliferar várias outras, começou um impacto direto na fauna, porque eles começaram eles viciaram, eles entravam dentro das barracas, os coati, né? Eles viciaram mesmo e começaram a pegar a virose humana, entendeu? E isso foi uma doideira, até que chegou esse gestor na época e veio mesmo radical com isso, vamos tirar, tirou, pude estar aqui também, acompanhar, a gente tirou as lixeiras. Olha, eu vou te falar que hoje a gente está até conversando, até para ver os coatis está difícil. Porque agora eles estão vivendo a vidinha deles mesmo, do jeito que é para ser. Entendeu? Então, isso tudo eu vejo como melhorias. O que nós passamos aqui, e essa evolução que nós temos hoje, essa tecnologia, tudo, o parque evoluiu demais com esse retrocesso dentro dele, que algumas acham que seria evolução, não, foi um retrocesso que eu digo assim, você chegar dentro do parque não ter lixeira, né? Para uns é retrocesso, mas é evolução. O Parque Nacional pediu, sabe? Vamos fazer isso. Enfim, gente, eu falo para caramba. Deixa eu falar. É só complementar a fala dele, né? E também quando a gente fala que tem a intenção de que o parque fique entre o top 10,
não significa extrapolar as normas do plano de manejo, nada disso, né? E eu acho que isso que ele falou, Edgardo, reflete bem a questão do trade turístico da região, né, que deposita toda a sua energia na unidade de conservação, sendo que tem um entorno belíssimo, né, com várias propriedades, com as mesmas águas que a gente tem aqui, e que, em termos de turismo, a gente está muito aquém. Essas áreas funcionem como suporte, né, para desafogar a unidade de conservação. Então, o entorno precisa enxergar isso, né, para trabalhar nesse auxílio à unidade de conservação, nesse boom de visitação, e também na retenção do turista, que é um outro problema sério que a gente tem aqui, que o turista vem, sobe, desce e vai embora. Né? A gente não consegue muito reter o turista. E aí eu vejo, nesses 4 anos que eu estou mais próximo aqui da região, 5 anos, né, que eu voltei para a região e estou morando e trabalhando com isso, eu vejo que, igual o Mandrake falou, mudou muito a realidade, a gente já vê pousadas e tudo, mas também vem com elas os impactos, né, o que elas estão fazendo com o lixo, como que elas resolvem isso, enfim, é um problema que eu penso que é nacional. Aqui a gente tem uma miniatura, né, desses problemas, mas a gente sempre vê, eu vejo que a equipe é otimista, a gente sempre vê com bons olhos, mas é preciso a educação do turista no mundo, né? Não é à toa que a Europa tem feito os movimentos de negar, né, os turistas em massa. Então, assim, não é o que a gente quer para o Caparaó, né? Não é esse turismo de massa, predatório, né? Mas sim, a gente quer que a unidade seja reconhecida, seja visitada, né? Então é nesse sentido. E isso não necessariamente implica em ter volume de pessoas, né? Mas sim do marketing, da divulgação do turismo, né, da região. E aí não é só a unidade de conservação, né? Eu acho que essa luta aí que eles estão falando, desse boom de visitação, é muito porque no nosso entorno ainda é o parque, que é o polo, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, não tem muito desenvolvimento desse turismo no entorno. Pelo menos é o que a Winnie pode completar, porque a Winnie, além de tudo, a Winnie também é proprietária, né? A Winnie é da família, tem a pousada, então recebe turista, acho que ela também pode falar dessa realidade. Eu vou fazer alguns complementos dentro das perguntas de outras questões. O Guilherme falou sobre a visitação do parque, né? A gente tem um limite da visitação diária, a gente tem um limite também da visitação ao pico diária. Então, é permitido que adentrem 200 pessoas por cada portaria, no máximo por dia. Então, assim, isso afeta, claro, o impacto, mas o próprio aproveitamento do visitante da relação com a unidade. Então, assim, se você visitar o parque num dia e encontrar 400 pessoas numa trilha, você vai ter uma experiência completamente diferente se você visitar o parque num dia que tem 50 pessoas diluídas pelas áreas de atrativos. Então, assim, para a pessoa, para o visitante em si, criar uma relação integrada com o parque, é interessante que o parque tenha uma movimentação menor. Então, assim, lembrando que o parque funciona semanalmente, exceto numa quarta-feira, a gente entende, né, que nem todo mundo consegue vir durante a semana, mas a gente tem essa noção clara, né, do visitante que vem durante a semana, o Marcos tem, né, até pode falar isso mais claramente, como que o grau de satisfação da pessoa que vem durante a semana é maior pelo aproveitamento do que quem vem no final de semana, e às vezes tem que lidar com muitos carros na estrada, são estradas estreitas, a gente está falando da segunda estrada mais alta do Brasil, então, assim, não dá para esperar que a circulação seja fluida como é no meio de uma cidade, que você tem 2, 3, 4 vias, né, de acesso. Então, a superlotação, ela acaba ocasionando, você está numa trilha, tem 50 pessoas na sua frente, 50 atrás, em algum momento as pessoas vão querer criar atalhos, e isso não é interessante, porque, assim, a própria vegetação, ela tem um tempo de recuperação, né? Então, se a gente começa a pisotear demais, o tempo de recuperação dela é muito mais lento, né? A ponto que se eu pisoteio hoje, pisoteio daqui a uma semana, ela vai conseguir ter, talvez, um registro ali, né, da própria memória de uma planta que vai se reestruturar. Então, visando a conservação do parque, visando o bom aproveitamento do visitante, para nós é muito interessante que haja essa diluição, né? Eu fico feliz quando as margens, né, a visitação aumenta o número pelo fato, assim, as pessoas estão interessadas em ter o lazer na natureza.
né? Aqui eu brinco na portaria que é um grande parque de diversões, mas que a pessoa tem que saber se divertir para ela não causar um problema, nem para ela mesma, nem para nós. E aí, entrando na questão das lixeiras, né? Eu não sei se chega a ser uma norma das unidades, mas pelo que eu vejo, que passeio, né? Sou montanhista, ando por outras unidades, já não existem lixeiras nos parques mais, nas unidades de conservação. Lixo zero do ICMBio. Isso, há alguns anos. E algumas, inclusive, muito mais rigorosas do que o Parque Nacional do Caparaó. Tem parques como a Serra dos Órgãos, por exemplo, que também, ICMBio, né, que faz a gestão, que exige o sheet tub para o visitante que vai fazer uma travessia. Então, você tem a obrigação de carregar consigo os seus resíduos, né? Até assim, os dejetos humanos, você tem a obrigação de carregar. Então, eu torço para que isso aconteça no Caparaó, inclusive. Eu, como montanhista, torço para que isso aconteça, porque eu acho que a gente tendo a consciência do que a gente gera, a gente tendo a consciência de que a gente tem que carregar o que a gente gera, a gente talvez vai pensar 2, 3 vezes no que a gente de fato quer carregar, qual é a quantidade de coisas que a gente quer carregar, né? Pensar nesse consumo exagerado ou pensar num consumo mais assertivo, né? Para o objetivo que é estar na montanha e interagir com a natureza. Então, assim, eu fico feliz de não ver os coatis mais nas áreas de acampamento. Fico triste por um lado, porque é lindo a gente ter contato com a fauna silvestre, mas não tratando disso como uma problemática, né? Não tratando disso como uma coisa que eu posso oferecer risco, tanto para o visitante quanto para a fauna silvestre. Então, só para complementar aí os temas que foram... E aí, indo além um pouquinho, né? O Terreirão, que é um acampamento que a gente tem entrando pela Portaria de Minas Gerais, é o acampamento mais alto do Brasil, que não tem acesso de carro. Então, assim, ter recolhimento constante de lixo se torna uma coisa completamente adversa. É mais fácil eu carregar o meu próprio lixo do que uma de mim carregando lixo de 50, 100, 200 pessoas diariamente. Então, é importante que o visitante tenha essa consciência e não deixe de vir para o parque por conta disso, mas que ele sim adapte a sua visita para ter melhor proveito visando a conservação. É engraçado que, falando dessa experiência de você estar no parque um dia com 400 pessoas e um dia mais vazio, né? O Marcos, que está lá em Belo Horizonte, esteve aqui comigo e foi a diferença de uma noite para outra, assim, né? A gente, numa noite acampado, só a gente na área de camping, aí vira a noite, parecia um centro habitacional de Belo Horizonte, assim, né? E como que essa experiência é completamente diferente, né? O Marquinhos até abriu a câmera dele lá. Só fez um joinha. Aí, assim, te ouvi falar, Mandrake, né, ouvi que você falou sobre isso, mas queria ouvir de todo mundo, desse processo de diálogo com as escolas aqui do entorno, né, que, como professor, é um negócio que mexe muito comigo, né, estou aí quase 400 quilômetros de distância e tentando trazer meus alunos para cá, levando para o nosso entorno, levando para Andorinha, não, mas leva para lá também, né, para as coisas que estão perto, mas aí tem uma coisa do encanto aqui, né? O parque me pegou tem 20 anos, então não tem jeito, né? Como é que tem sido essa conversa de vocês? E aí não necessariamente na função que vocês estão exercendo agora, vocês são da região, né? Quando eu fiz a entrevista com a Amanda alguns meses atrás, ela vai contando da infância dela de vir para cá. Então, assim, como é que é essa coisa de escola e o parque? Como é que tem sido? Uma das falas que eu ia complementar, inclusive, a gente tem um programa que chama Integra Caparaó, que ele vem com esse intuito de trazer as escolas para dentro do parque. Então, a gente faz aqui o receptivo, a gente tem uma apresentação, uma palestra, né, institucional, e é interessante ver, porque, assim, a gente recebe alunos de todas as idades. Assim, a turma mais nova que eu recebi tinha 5 anos de idade, bem como recebi uma turma de turismo que era idosos. Então, assim, de todas as faixas etárias, né? E, primeiro, assim, alarmar para o fato das escolas não terem uma disciplina que trate exclusivamente de educação ambiental, que eu acho que isso tem que começar na infância. Eu, por sorte, tive isso na minha infância através da educação que os meus pais deram, né? Meus pais são campistas e montanhistas desde que eu me entendo por gente. Então, hoje, poder receber as crianças aqui, ou mesmo adolescentes, jovens, né? Independente da idade, e tratar de educação ambiental, e não só isso, tratar da região do Caparaó, que a gente faz, né, integra Caparaó. Então, a ideia é integrar essas pessoas
comunidade, unidade, né? Então, aumentar esse sentimento de pertencimento, a partir do momento que a criança entende que isso daqui é dela, isso daqui é o quintal dela, aquilo que acontece na propriedade dela pode se assemelhar com o que acontece aqui dentro. Então, assim, amplia essa possibilidade de território, aumenta a responsabilidade, a corresponsabilidade para essa área de conservação, porque assim como eu estou em propriedade que está limite com o parque, o que eu faço na minha casa afeta diretamente o que vai acontecer dentro da unidade. Então, assim, gostaria eu que a gente pudesse não só receber as escolas aqui, como a gente levar o parque para dentro das escolas. Não é uma tarefa muito fácil, pelo excesso de demandas que a gente, de fato, tem para conservar uma área tão grande, né? A gente precisa ir se desdobrando entre equipes, né? Para que não fique ali nenhuma aresta. Mas o programa, ele amplia muito essa visão, esse conhecimento sobre a unidade, independente da idade, a criança chegar na casa dela e falar, pô, eu estive no parque, tem esse bicho, e a gente mostra ali quais são os desafios, né? Quando a gente mostra um incêndio, quando a gente mostra uma quantidade de lixo exagerada, ou mesmo assim, hábitos mais antigos que as pessoas tinham de tratar de maneira radical com a fauna silvestre que está ali na propriedade, né, junto. Então, quando a gente lida com isso e a gente está aqui fardado, com uma postura também amigável, né, cria uma relação melhor de interação da comunidade com o Parque Nacional. Então, acho assim que eu encorajo muito, né, essa coisa do visitante vir e das escolas virem, porque eu acho que na ausência de uma disciplina que trate disso, uma aula de campo talvez é tudo que a criança mais quer, né, sair um pouco da sala de aula e ter uma aula ao ar livre, podendo ter contato direto ali, ver um bicho que ela não tem costume de ver, e com certa proximidade, né, segurança, claro, mas acho que de extrema importância. Bom, é isso. Nós temos o projeto, né, o programa que integra Caparaó. Funciona. Como a Winnie falou, é um ponto-chave para a nossa educação ambiental, começar desde a escola, né? Assim, nós sempre estamos atendendo escolas aqui, já atendi aqui também grupos só de professores, entendeu? Porque são diversas temáticas, né, são professores que são de diversas áreas, não era uma área específica, era só biólogo, não, eram vários professores, então tive o prazer de atender e falar um pouco da nossa fauna, da nossa flora. As crianças, como ela falou, quando eles vêm, eu nem trago para dentro da sala, não, para passar em retroprojetor, não faço isso, sério, porque os meninos já ficam na sala de aula, é mato. Vou falar daquele fungo, daquela árvore, daquele animal, vão andar com eles na nascente, entendeu? Então, a gente tem essas dinâmicas que integra mesmo as pessoas. E nós, às vezes, também, como já aconteceu, várias vezes, somos convidados para ir nas escolas e do entorno do parque, e até mesmo fora do entorno, igual eu sou de Iguaçuí, vira e mexe me chamam para falar do parque lá, dentro das salas de aula. Então, esse projeto, ele é amplo. É um projeto que ele tem um desenvolvimento social grande, uma educação ambiental grande, e que desperta a curiosidade das pessoas virem de uma maneira legal e que as crianças levam para casa. A partir do momento que a gente... nós temos várias estações do ano, né? 4 estações do ano e várias situações do parque, a gente entra nessas dinâmicas. Já tem as épocas das queimadas, então a gente já entra nessa dinâmica, então a gente já entra nesse intuito de estar falando sobre isso. Então, um projeto que, assim, ele tem que ter mais visibilidade, ele tem que estar mais conectado, tem que ter mais conectividade. Eu acho que isso, como a Winnie falou aqui, deixou claro, eu acho que isso também, eu peguei isso na escola, mas tinha que ter essa matéria dentro da escola, sabe? Uma questão mais... Porque nós estamos vendo tudo que está acontecendo hoje no meio ambiente, no mundo. Falta de aviso não foi, né? Nós tivemos várias reuniões desde de Estocolmo, né? Viemos para cá, agora vai ter a COP. Agora vai ser uma grande eventualidade no Brasil, porque
O Brasil é o pulmão do mundo, eu vejo assim, pela tanta biodiversidade que nós temos aqui, né? Mas se cobra um resultado a longo prazo, que vem cobrando a longo prazo, desde quando começou essas reuniões lá atrás, depois da Revolução Industrial, que começaram a ver que o negócio pega, mas ninguém parou. Eu não vi questões que você fala assim, nossa, diminuiu isso aqui, melhorou isso aqui. Não. Estamos aprendendo, hoje em dia, a lidar com uma questão que, se a gente não parar, frear mesmo, vai acabar. Então, a gente está com medo. É diferente de fazer as coisas acontecer. Fugi um pouco do assunto, desculpa, porque é amplo, né? E aí, voltando para o programa Integra Caparaó, é isso. A gente tem maior prazer em receber no Parque Nacional do Caparaó. Tem os métodos de agendamento. Eu também agradeço muito aqui o coordenador Márcio e a Cláudia Bastos, que também, a Cláudia aposentou, mas que começaram esse projeto aqui em Pedra Menina, entendeu? São pessoas que a gente gosta muito aqui no parque, que deram essa oportunidade para nós pegarmos esse trabalho para fazer também, deram para a gente. Então, assim, isso tudo mediante a uma equipe que trabalha com esse posicionamento mesmo, de falar com as pessoas, de levar isso, entendeu? A gente gosta de fazer. Então, é um projeto que está funcionando bem aqui no Caparaó, esse programa Integra Caparaó. Beleza? Complementando aí a fala dos amigos, recentemente a gente recebeu aqui no parque um grupo de alunos, né, visitantes, que não chegaram a fazer esse agendamento do Integra Caparaó, mas que eles tiveram interesse de trazer os alunos para um piquenique no parque. E eu fiz o acolhimento desses alunos, eram crianças de 5 a 7 anos, e eles já chegaram na portaria encantados, primeiro pelo frio, que eles vieram de uma cidade quente, e aqui o clima sempre ameno, eles já chegaram sentindo frio. E logo eles se depararam com esquilo na portaria, e as crianças todos se despertaram ali por conta do bicho, né? Tipo, não tem costume de ver. E aquilo eles já ficaram encantados. Eu apresentei o parque para eles, passei tudo sobre a fauna, a flora, um acolhimento breve para eles poderem conhecer mais sobre o Caparaó, e deixei o convite para que eles convidassem os pais, as famílias, para também vir para o parque. Uma dinâmica também que a gente sempre faz aqui com as crianças é que nós estamos bem na divisa dos estados, né? Aqui a gente está no Espírito Santo, mas ali do outro lado do Rio já é Minas. E para eles essa questão de localização, tipo, faz total diferença a criança se localizar, que aqui é Espírito Santo, o Rio é o divisor natural dos estados e lá é Minas. Então é interessante a educação ambiental sendo vivida e na prática, né, e poder viver e falar e propagar isso. E não só com crianças, mas também, como o Mandrake falou, com professores. Ontem recebi também aqui um professor do Pará, que pretende vir para o Espírito Santo, trabalhar na UFES, não conhecia o Caparaó, e ele veio para conhecer mais o parque, chegou a passar aqui pelo centro de visitantes, e na conversa com ele, a gente vai aprendendo e também propagando a educação ambiental dentro da nossa unidade. A questão do lixo, ele não sabia que não tinha lixeiras, porque lá no Pará ele falou que tem uma flona e que nessa flona ainda existe lixeira. Então, para ele foi uma novidade. Então, todo dia educar, né? A educação ambiental, a gente vive ela todos os dias. Tem uma pergunta para você. Qual é a sua primeira memória do parque? Você é da região também? Sim. Qual é a sua primeira memória do parque? Eu estou tendo as minhas primeiras memórias, a primeira vez que eu venho. Qual é a sua primeira memória do parque? Então, a minha primeira memória do parque vem da guerrilha do Caparaó. Meu avô, ele nasceu na região do Caparaó, ele viveu a guerrilha do Caparaó, isso em 64, 65, e desde sempre eu ouço meu avô falar da guerrilha do Caparaó. Então, a guerrilha
Você sabe falar com mais propriedade sobre a guerrilha? Meu avô conta, ele antigamente, o parque já foi propriedade privada, né? Eles criavam gado dentro da área parque, isso do lado do Alto Caparaó, e em 64, na época da ditadura, teve essa guerrilha no Caparaó. E essa guerrilha, na época, as mulheres teve que sair da cidade, as crianças também, e somente os homens ficaram. O exército veio para Alto Caparaó e eles foram para o parque, né, para poder pegar essas pessoas, que eram os fuzileiros, os guerrilheiros, né, que eram portugueses. Tinha portugueses, né? Aí rolou essa guerrilha. Eu não sei, tipo, o princípio mesmo, se tem a ver com a ditadura, se eram pessoas que estavam foragidos da ditadura, né? Mas o meu primeiro contato histórico com o parque vem sobre a guerrilha. Mas de infância, eu vim para o parque, meu pai também é professor, meu pai é formado em História e Geografia, ele já deu aula em Pedra Menina, que é o distrito aqui próximo, e ele sempre trazia os alunos para o parque, então eu já vim também com meu pai para o parque como visitante e aluno, né? Seria isso, o primeiro contato com o parque desde novo. Ótimo. Posso falar aqui com isso? Como é que é, Marquinhos? Tem pergunta aqui, queria... Opa, então vamos para aí. A Cris, Maria Cristina, né, fez 2 perguntas aqui no chat. Uma delas eu vou emendar uma minha que está muito conectada. Uma pergunta foi: onde tem informações sobre o projeto Integra Caparaó? Acho que a Cris está querendo levar uns alunos dela aí, ó. E ela coloca que queria ouvir um pouquinho sobre as pesquisas de satisfação dos visitantes do parque e saber quais as principais formas de uso e apropriações que os visitantes fazem na unidade, né? E aí eu vou emendar nessa pergunta, na área da educação física, né, e em outras áreas também, tem uma discussão, uma variação conceitual, né, se as práticas corporais são de aventura, na natureza e tal. Como é que vocês aí que trabalham diretamente com isso veem na apropriação desses visitantes, né? Por isso que eu dialogo com a pergunta da Cris. A galera que verbaliza mais, que está aí pela aventura, pelo risco de subir a montanha das mais altas do Brasil, ou a galera está aí mais pela fruição da natureza, ou essas duas coisas não se dissociam aí na visão da maioria dos visitantes? Quem vai? Vou começar, tá? É mais uma observação, a gente não tem nenhuma descrição, assim, né, algum relato propriamente dito, mas a gente tem 2 temporadas de visitação, que elas são até bem marcadas, assim. Uma é agora o período do inverno, né, vai de período frio, né, de maio a agosto, setembro, que aí a visitação eu acho que vem muito em busca para os picos mesmo, a visitação maior de montanhistas que estão buscando as partes mais altas do Parque Nacional, buscando passar frio, buscando gastar mais energia, né, caminhar por mais tempo, por terrenos mais irregulares. Vejo que é bem marcado agora na época da temporada de montanha, de maio a setembro. E na época do verão, vem uma visitação que ela é mais voltada para os atrativos da parte baixa, né, que são as cachoeiras. E aí eu acho que existe uma interação maior com essa questão da fauna e da flora, né? São visitantes que talvez tenham um olhar mais atento para a avifauna, para a observação de pássaros, para outros detalhes da flora, né, que envolve aí os fungos. Então, assim, para mim fica bem marcado. Não sei se existe essa percepção além. A outra pergunta que foi feita sobre... Então, a gente não tem um site, nada muito formulado, não. A gente tem um e-mail que chegam essas solicitações. Depois eu posso deixar por escrito e vocês publicam para poder o pessoal, porque aí é uma solicitação, o que eles pedem, assim, é preenchimento de um formulário para ver, assim, quantas pessoas são, qual é a idade, qual é o objetivo principal do que o grupo busca, né, dentro da unidade, mas não ficam relatos, a não ser os internos que a gente faz relatórios, mas isso não é publicado ainda
nenhuma plataforma. Então, é bom acessar o guia de visitantes do parque, tem bastante informação sobre isso. Os canais estão todos lá no e-mail, só você digitar Parque Nacional do Caparaó no Google, vai direto para a página, você consegue acessar os e-mails, essas informações do Integra, você consegue mandar informações de quantitativo de pessoas, nós não temos, assim, isso é anual, que passa no parque, então é uma outra situação. A situação sobre avaliações do parque, nós já tivemos as caixinhas de sugestão, não sei se você lembra, né? Tinha as caixinhas. E ficou muito desnecessário, porque tinha muita coisa que não cabia a unidade, mas sim ataques a alguns movimentos que o gestor fazia, então não ficou muito legal as caixinhas de sugestões, né? Porque, vamos supor, se limita 1.000 pessoas para o parque, o empreendedor vai vir aqui e falar, porra, vocês... E aí, tirou isso. Mas, assim, ainda o ICMBio tem a ouvidoria não serve só para críticas ruins, falar mal, mas sim para críticas construtivas, tá? Tem lá, vocês podem acessar, que eles vão mandar isso diretamente para o e-mail do Parque Nacional do Caparaó, qualquer ideia, sugestões, né? Então, assim, é uma questão institucional mesmo, né? Que para nós também é de grande valia. Nós aqui, eu já orientei outras pessoas que chegava aqui na portaria, falar, a gente quer agradecer no meio mais formal pela ajuda que vocês deram, porque tem muita coisa que acontece dentro do parque que nós conseguimos dar um apoio legal. Um carro que enguiça, um carro que agarra nas épocas de chuva, como a Winnie disse, que temos vários passagens aqui no parque, 2 passagens, né? Uma mais temporada de seca, que é agora a estiagem, que é Pico da Bandeira, frio, mas tem a época que é de chuva também, que é de calor, que é as cachoeiras. E a estrada também aqui intercala a pavimentação, estrada de chão, tem essas situações. Então, muita gente também acontece alguma coisa nessa questão e a gente consegue dar o suporte. Então, as pessoas ficam gratas, mas além de ser nosso trabalho, mas a gente faz de coração e a gente orienta, fala, não, pode mandar providoria lá, falar que o parque, que os funcionários atenderam bem, que isso para nós é gratificante, né? Não é que a gente quer que nosso ego fique elevado, não, nada disso. Isso é um bom treinamento que nós tivemos para ser servidor do parque. É um bom convívio que a gente tem, é um bom gestor de uso público, coordenador, tudo isso tem essa somatória. Então, vocês podem mandar, tem lá, vocês podem ficar à vontade, mas acessem, primeiramente, a página do parque. Lá tem todas as informações, número de contato, tudo que você precisa saber sobre o Parque Nacional do Caparaó, horários de visitação, quando fecha. Então, ali é o site institucional do parque, tá? E era isso, eram as perguntas? Era, né? Era isso? Tá bom, né? Senão vai falando muito. Tá bom que tem mais coisa aí, Marquinhos? Não, só uma observação aqui, o Daniel, um dos participantes, colocou que existe um livro sobre a guerrilha do Caparaó, chama Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, né, do José Caldas da Costa. Joguei no Google, tem até uma revista científica que tem uma resenha crítica aí desse livro, então quem quiser se informar mais. E eu vou lembrar, você deve estar lembrado, quando a gente foi numa fazenda de café aí, ó, o senhor da fazenda lá, que devia ter seus 80 anos, contou histórias dessa guerrilha aí na fazenda Ninho de Águia. Então ele contou aí, que eu acho que o pai ou o avô dele, né? Marquinhos, aproveitando, assim, depois quando, né, essa atividade for para o canal do grupo, a gente coloca lá os links, né, de algumas coisas, então, do próprio site. O pessoal acha fácil, mas se você está no perfil, você já clica, já está fácil. Então, documentário também sobre a guerrilha do Caparaó, né, que a gente pode colocar lá, documentário bacana, assim, interessante. Do outro lado, ainda no terreirão, ainda tinha os destroços de uma aeronave que caiu na época da guerrilha. O pessoal desmanchou ela, né? Fez chaveiro com ela, né? Uhum. Vem aí um primeiro abrigo, né? E quando você sobe pelo lado de lá, você vai ver várias varetas feitas pelo homem, ou de pedra, que era da época da guerrilha, entendeu? Então, assim,
Na época, esse pessoal era da ditadura, né? Eram fugitivos das Forças Armadas, assim, na época que eles também eram assaltantes de banco, faziam esses movimentos sociais, né, tal, essas coisas todas. E aí eles se esconderam no Caparaó, aqui. Mas aqui ainda não era tão parque ainda, assim, tal. Porque aí, aqui naquela época, se hoje faz frio, imagina aquela época que era realmente conservado. Então, os caras começaram, eles se esconderam, ficaram um bom tempo escondidos nas montanhas, só que o suprimento foi acabando, os caras ficaram doentes, e aí eles tiveram que descer. E aí começou a passar esses pessoal assim, cabeludo, barbudo, né? Abandonado, passando, aí começaram a falar dessas pessoas, falaram com as pessoas estranhas aqui, e aí começou a chegar as imagens que eram possíveis guerrilheiros. E aí começou o exército fechar tudo, e para pegar, e conseguiram pegar os rapazes aqui, né, na época, e aí tem toda essa história. Ali nesses documentários, fala das pessoas aqui que participaram, tal, que deram abrigo sem saber, remédio, tem isso tudo aí. As armas que estão escondidas até hoje ninguém achou, entendeu? Tem todo também um misticismo por trás disso tudo também. Tem pergunta aí, Marquinhos? Porque se deixar aqui, eu vou até amanhã. Tem uma pergunta. A Gabi Baranovski aqui parece que te ouviu e colocou aqui. Então, vou ler a pergunta dela. Existe um debate de que precisamos conscientizar as pessoas sobre a preservação e, para fazer isso, temos que levá-las para a imersão na natureza. É preciso que as pessoas visitem o parque para estimulá-las a cuidar dele? Vocês têm dimensão dos impactos causados pelas visitas? É uma pergunta interessante. Como é que é? O impacto causado, a gente tem uma dimensão sobre os impactos causados nas pessoas por elas estarem aqui. Assim, como é que isso, vocês percebem mudanças das pessoas? É muito pontual, né, o tempo que vocês têm para... E se é preciso visitar o parque para estimular as pessoas a cuidar também, ou vocês acham que tem outras maneiras para isso acontecer? Não precisa visitar o parque para ter essa educação ambiental, não. Acho que a pessoa... O parque é um ponto legal também, né? A gente, né? Mas eu acho que isso é educação de casa mesmo. Eu acho que você tem que chegar no parque preparado, entendeu? Eu acho que você não tem essa questão de mudei porque eu fui no parque. Assim, você muda alguns hábitos, sim, porque beleza, tal. Mas isso é de casa. Eu acho que você chegar aqui no parque preparado é a melhor coisa, entendeu? Né? Eu acho que a melhor situação é essa, né? Porque se eu me entendi bem, era essa pergunta, né? Então, assim, a gente pode, lógico, ninguém é perfeito, tá, gente? Vai falar que eu nunca joguei um lixo no chão, mentira. Entendeu? Falar que eu nunca pisei num galho que não era para pisar é mentira, isso aí. Mas a gente tenta minimizar todos os impactos até com as pessoas. Por isso que o parque ele já é autoguiado, é para aqueles lugares passar, para as pessoas passar naqueles lugares, para não ter impacto negativo em outras situações. Os impactos negativos que a gente tem uma somatória de números são a época de queimadas, entendeu? E isso sim a gente tem de somatória, que a gente tem que fazer o tal do ROI, né, que é o relatório de fogo que a gente manda, e aí sim a gente tem, queimou tantos hectares em tal lugar, foi tal, de qual jeito, qual vegetação que queimou, isso tudo sim. E aí que vem uma outra construção que é de manejo em cima daquela área degradada, né? De replantio, de reflorestamento. Então, assim, isso sim, tem as bases, né? O gerente do fogo, que hoje é o César, mas ele tem esses relatórios todos em ponto de GPS, né? Aquela marcação toda dos polígonos todos ali, né? Que se faz e manda. Agora, eu acho, a minha questão aqui é essa, que vocês venham já educados para o parque, por favor, entendeu? Porque realmente... Eu tenho uma pergunta para casar, que ela estava na gavetinha, já que a pergunta da Gabi junto com a fala do Mandrake, acho que vai nessa direção, e aí ela fica um pouco diferente, talvez, para a Winnie e para a Amanda, que trabalham também como condutoras, né? Porque assim, o Mandrake está o tempo todo falando do guia do visitante no site, e o quão rico e quão detalhado é lá. Se você lê, você chega aqui
preparado. Assim. Você lê, você está preparado. E aí, vocês, no parque, né, de estar recebendo as pessoas, e vocês que estão nesse movimento de também conduzir as pessoas no parque, como é que as pessoas chegam lendo aquilo? Porque o contato que eu tive com as pessoas durante a pesquisa do doutorado aqui é que praticamente ninguém lia, né? E como que isso impacta vocês repetindo uma coisa que está ali, né? À mão, você vai fazer uma viagem. Por que as pessoas, né? E aí não é uma resposta que vocês vão ter, mas eu vou fazer uma viagem para a praia. Aí eu olho quando tem um restaurante, quando tem o maré não sei o quê, quando tem um ônibus. Por que vem para cá e tem toda a informação e como é que isso impacta no trabalho de vocês? Eu acho que eu vou resumir, mas depois a Winnie pode destrinchar melhor, mas está tudo escrito lá, um equipamento que é condição para subir, que é a lanterna, né? A gente teve um empreendimento aqui a 400 metros que resolveu alugar lanterna. Então, acho que isso é muito significativo, né? Assim, está escrito lá, está até grifado, né, que para subir o pico você tem que ter, e as pessoas chegam aqui, hoje mesmo estava ali na portaria, você estava orientando uma pessoa a andar 400 metros para alugar, né, e a pessoa que mora lá não tinha esse serviço, né, de tanto perceber. Então, eu acho que isso, né, diz muito. A nível das pessoas que buscam informação, acho que se bater 1% é muito. Acho que as pessoas passam muito tempo com os celulares nas mãos, vendo outras coisas e se informando pouco, né? Então, assim, é o que a gente lida aqui com pessoas com muita falta de informação. Tem uma parcela ali que já tem um mínimo costume, então, às vezes, tem até uma lanterna no carro sem saber que era obrigatório. Mas, em relação ao feedback, né, que foi falado, a gente tem muito mais tempo com o visitante na chegada dele do que na partida dele. Então, acaba que essa troca fica mais para o momento de receptivo, de informações, do que para o momento posterior. Inclusive, convido os visitantes a parar um pouco também depois, porque a gente sempre pergunta, e aí, como foi o passeio, né, que a gente tem que fazer a saída da pessoa, a gente sempre pergunta. Eu, inclusive, pergunto, conseguiu chegar onde queria? Né, porque às vezes a pessoa tem um objetivo, nem sempre ela vai alcançar aquilo ali. Então, esse feedback posterior acaba ficando para uma ouvidoria, ou mesmo, né, para uma rede social, para outros pontos. Aonde que eu acho que a gente acrescenta, né, a pessoa, ela pode chegar aqui com informações, mas, por exemplo, a pessoa às vezes vai para a natureza e ela leva um violão. Aquilo é característico de uma área de camping, uma garrafa de vinho. Aqui dentro não pode. Então, assim, o fato da gente ter regras mais bem marcadas vai ensinar alguma coisa a mais. Talvez a pessoa vá, depois daqui, para uma área de campo e já entenda que o som ambiente... Então, assim, acho que as duas coisas educam, né? O que a pessoa já vem educada de casa, mas, com certeza, aqui ela vai ter contato. A gente mesmo está constantemente aprendendo alguma coisa nova, né? Ou quando entra um colega novo e a gente precisa... mostrar o quão mais rigoroso a gente tem que ser para determinadas situações, né? E, assim, seja uma caixinha de som na área de camping que não pode, seja um facão no carro que não pode, mas eu estou indo para a natureza, mas é exatamente isso, você vai para a natureza, o seu facão vai ficar aqui, até porque você não vai precisar dele. Ah, mas se tiver isso e aquilo, você não vai ser a pessoa responsável por resolver aquilo. Né? Porque, assim, com o facão na mão, a pessoa faz uma devastação, a pessoa, às vezes, mata um animal. E não, aqui o objetivo é que tudo esteja aqui. Você está aqui para ser mais um para complementar aquele ambiente. Então, acho que existe muito aprendizado quando as normas são bem marcadas e a gente consegue reproduzi-las de maneira condizente, ali, com o nível de formação de cada visitante. Não sei se respondeu, mas só para dar mais uma... Só para reforçar, é isso, é uma unidade de conservação. Então, nós temos que conservar, e por isso que eu falo sempre, a gente vai, claro, vai passar as informações, sempre, é o nosso papel, a gente gosta quando chega as pessoas, a gente fala do parque, tá? Mas o nosso canal lá, Guia de Visitante, é explícito, é para isso. Olha, é tão feliz, a gente fica tão feliz quando a pessoa lê, e chega aqui, não é que está tirando nosso trabalho, não, nosso cargo, não, nada disso, nosso peso, que a gente gosta,
mas a pessoa já chega tão certo. Não, olha só, eu li o guia de visitante, então eu trouxe isso aqui, eu sei que não pode isso. Isso é tão gratificante. Por quê? Porque isso foi um trabalhão para fazer. Desde o plano, elaborar o plano de manejo, tá? Eu me lembro quando foi feito o plano de manejo, assim, depois que reestruturaram. Primeiro foi o IEF na época, né? Mas nessa época, 2013, 2014, 15, 16, que era a Thaís, na época era gestora, começou essa reestruturação do plano. E eu me lembro dessas pessoas numa sala, muita gente, né? Muita gente estudando isso, o que não pode, para fazer o que chegou hoje. E ainda tem agora chegando as tecnologias, beleza? Então, assim, a gente fica feliz quando as pessoas veem o trabalho, lê o trabalho, entendeu? Então, é gratificante para todos que não estão seguindo o plano de manejo, estão seguindo, porque é um plano, não é tudo que está ali que está sendo exercido. É um plano de manejo, deixar específico. Mas já tem coisas que estão sendo adotadas que já se tornaram regras. E aí, isso é o legal, quando a pessoa chega com a regra debaixo do braço, não nos importamos hora nenhuma de falar, mas quando a pessoa chega, você fala assim, poxa, esse trabalho que vem sendo feito está alcançando, isso é gratificante, entendeu? Então, é isso sobre a complementação das falas aqui. A certeza de que o visitante não vai nos dar mais trabalho. Não vai, isso é bom, entendeu? Você fala, caraca, que massa, aí esses são os legais, que descem e para com orgulho para dar um feedback grande, que fala, entendeu? Que enxerga o nosso trabalho mais do que caras que limpam banheiro só, entendeu? Fala, poxa, cara, fizeram um manejozinho ali naquela parte da trilha, ficou maneiro. Nossa, esse manejo que vocês fizeram aqui na estrada ficou legal. Nossa, a área de camping está toda legal. Ah, poxa, vocês plantaram umas flores aqui, tamparam um negócio. Então, essas são as pessoas que vêm desfrutar do parque de uma maneira diferente daquelas que eu vou atacar o cume, vou para chegar no pico da bandeira, cheguei no terceiro maior e descer, e chega aqui embaixo e fala assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Entendeu? Então, nós lidamos com isso todo dia. Mas, enfim, desculpa. Tá ótimo. Patruza. Acho que dá para te ouvir daqui, ó. Direcione. Quer que eu chegue aí, irmão? Aparece aqui, não tem problema, não. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu recentemente me formei em Educação Física, e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre prática de aventura e pessoas com deficiência, no lazer. E aí, observando, eu estou sempre curioso, eu acho que a questão da acessibilidade está crescendo, tem que crescer, obviamente, no mundo inteiro. Como é que vocês fazem aqui no parque? Como vocês enxergam um futuro para isso? Porque se chegar uma pessoa com deficiência aqui, como que ela é atendida? Se for uma pessoa surda, tem intérprete? Uma pessoa com deficiência física? Aí pode ser cadeirante ou outros. Como é que ela consegue desfrutar do parque da melhor maneira, da forma mais autônoma possível, né? Porque acho que a ideia da acessibilidade é a pessoa ser autônoma o máximo possível. Claro que muitas delas têm, né, tem a pessoa que está acompanhando ela. Mas como que o parque faz isso? Eu acho que vocês são guias, né? Eu não estava aqui no início. Como é que, né, vocês fariam com uma pessoa cega? Enfim, né, como é que funciona a acessibilidade aqui no parque e qual que é, acho que a ideia, os planos de acessibilidade, né, futuramente para o lazer para essas pessoas? Bom, eu não tive chance, nenhum momento de atender uma pessoa com deficiência, mas a gente não tem... Você tem um curso de Libras? Tem. Você? Não? A gente não tem, atualmente, alguém como que preparado, né, para esse atendimento. O que eu tenho, assim, de memória para trazer são duas situações diferentes. Uma é de um rapaz que... Ele tem até uma rede social, ele se denomina Saci da Montanha, e ele só tem uma perna, e ele fez a ascensão ao Pico da Bandeira, e fez isso, né, como uma publicação mesmo, tipo assim, é possível, e vestido de Saci, né, a controvérsia, tem uns que acham graça, uns não, mas assim, existe, né, esse marco, que querendo ou não é um marco, é uma área de difícil acesso, então ele mostra que é possível.
E me lembro, alguns anos atrás, que teve um projeto que trouxe uma Juliette, não sei se você já ouviu falar, que é uma cadeira... Não pode bicicleta aqui, por exemplo. Não. Então, aí houve a experimentação numa subida lá por Alto Caparaó, com um pai, com o filho, e aí fizeram essa sessão levando o filho na Juliette. Então, assim, foram as únicas duas... Rolou em Alto Caparaó, rolou. Essa aqui cadeira, também. Inclusive, fica lá. Rolou por aqui também? Aqui também. Tem. Ela fica em Alto Caparaó. Eu não sei te falar como que é a utilização dela hoje, né? Como realmente não tenho essa informação. Não sei se os meninos vão... Então, eu peguei a Juliette aqui, não foi boa experiência com ela. O nosso parque não tem essa não comporta, não dá para subir com ela, dá. Mas ela exige uma questão física das outras pessoas, sofre muito, porque a nossa área aqui é muito remota. Principalmente o lado daqui. Daqui, principalmente aqui. Uma cadeira que depende... Nós fizemos, até mesmo as pranchas de socorro, quando tem alguma coisa assim, a gente sofre muito, porque aqui, as trilhas aqui do lado, pelo menos do lado do Espírito Santo, lá também, é dificultoso, não é fácil. Eu tive no Cipó, funciona legal pra caramba, entendeu? Na Canastra, funciona bem pra caramba. Eu tive nesses parques lá, trabalho, até de CMBio, eu vi isso. Aqui, eu não tenho curso de Libras. Hoje em dia, a tecnologia está ajudando. A gente escreve muito, celular, né? Aplicativo, entendeu? Então, a tecnologia nos ajuda com isso. Eu tive aqui uma turma que era só de deficientes visuais. E o mais legal era o quê para eles? O silêncio. Os olhos deles eram os ouvidos, né, cara? Então, assim, nós conduzimos ele até aqui, o Beija-Flor. Ali tinha uns bancos. Ainda tem, né? Era tipo um auditório ao ar livre. Sentamos todos ali e aqueles... Água, pássaro, sabe? O barulho do vento, insetos. Então, isso foi a minha vivência com essa questão aqui no parque de pessoas com deficiência. Realmente, temos que melhorar as estruturas para isso? Sim, é um fato, porque o parque, a portaria, foi fundado em 98. Até então, a chegada na portaria aqui era muito complexa, não tinha estrada. Entendeu? E Alto Caparaó é a mesma coisa, não é diferente os dois lados. O parque está até para passar uma reformulação sobre isso, né? Nós temos aqui, assim, o que a gente pode empregar, assim, nós temos estacionamentos privativos para pessoas com deficiência, né? Nós temos isso ali, mas não temos as rampas de acesso necessárias, não temos o corrimão necessário, isso nós não temos realmente. É um banheiro. Exatamente. Ali embaixo, na portaria, aqui, esse aqui, agora na portaria, tem muita gente que aqui nós temos a visitação chamada portaria. Temos visitação de portaria. O pessoal vem, que aqui é uma área que o pessoal faz piquenique ali embaixo. Então, usa muito, utiliza o banheiro, principalmente de domingo. Domingo é família, portaria no parque. E aí vem nós, do uso público aqui. Passamos as informações, o pessoal gosta. Tal. E temos esse problema com as questões de cadeirante, principalmente. Por quê? A porta lá dos banheiros são pequenas, não entra. Então, é muito difícil passar. E não temos rampas de acesso. Entendeu? Então, assim, isso é tudo reestruturação. Nós temos que fazer, já está sendo analisado de um jeito pelos técnicos do ICMBio mesmo, para fazer esses projetos em todos os parques nacionais. E as cachoeiras, já não digo tanto, porque realmente o Parque Nacional, as áreas são remotas, são diferentes as trilhas, não dá para fazer. As coisas de acessibilidade, a gente quer que todo mundo possa usufruir do lazer, é um direito de todos, na deficiência não pode ir. Claro que, em todo lugar, a gente quer para todo mundo, independente de falar, mas todo mundo vai chegar lá. Mesmo se não tem deficiência, tem os melhores tratamentos, não quer ter como chegar lá. Sim. Acho que aqui também é a mesma coisa. Você vai ter para mim, né, porque o acesso é liberado que eu vou conseguir. Né, tem essa questão. Porque quando eu fiz o meu trabalho, eu perguntei, por que essas pessoas não ficam no lazer? E a principal resposta é por causa da acessibilidade, a base mesmo de
banheiro, de cidade inteira, por exemplo, a gente vê os quadros. Uma pessoa cega não tem o braille. Então, por exemplo, alguém vai ter que ler para ela. Ela não tem essa autonomia de saber a informação que tem, essa informação sobre o parque, né, que eles não conseguem ter. Então, assim, a gente sabe que tem essa dificuldade, né, eu acho que é isso. Saber pode ser eu vou te... Não é fácil, Lucas, não é fácil, é uma realidade nacional, né, assim... É só porque aí a pergunta minha, eles não vão aos parques, a natureza, quer dizer, são frutos do lazer, e a principal pergunta eles perguntam por que não vai, além da acessibilidade, eles já sabem que, tipo assim, não, lá não tem acessibilidade, eu não sou gastando meu tempo subindo, chegando aqui para chegar na portaria e voltar. Se eu consigo usufruir, porque o parque não o parque não é assim, tudo que envolve a natureza, né, não tem um informativo, ainda não próprio site. Você vive de você vai ter acessibilidade. Você, comunidade surda, a gente não depende da comunidade surda. Tem muita gente surda que tem, a gente não tem, por quê? Porque não tem um intérprete, o que eu vou fazer lá? Não tem por isso, sabe? Isso são melhorias e capacitações. Nós aqui também, não é só com pessoas com deficiência, mas são de língua estrangeira. Então, isso tudo é tudo dentro desse contexto que você está falando, entendeu? A gente tem que realmente, eu acho que todos os parques têm que se preparar para isso. Eu acho que nem todos os parques, acho que o mundo em geral tem que se preparar para isso. Qualquer lugar que tenha oferecendo lazer, tem que ter acessibilidade, tem que ter intérprete, tem que ter funcionários capacitados mesmo para isso, entendeu? Eu falo isso porque aqui no parque, tudo quanto é curso de diferentes áreas, eles jogam para a gente fazer. Eles capacitam a gente. Não posso falar que o ICMBio e que o Parque Nacional do Caparaó, eu vou falar, desculpa, eu sei que você está com o microfone na mão, mas eu vou falar por mim, que eu gosto muito do braçal, sou muito brigado de combate a incêndio. Mas eu aprendi a pilotar trator dentro do parque, aprendi a mexer com roçadeira, motosserra, monta. E tirando essas partes, eu tive que aprender melhor meu inglês, para falar com pessoas espanhol, pelo menos arranhar, para falar com as pessoas, que eu também peguei uso público de portaria, que eu falo que é o coração do parque, que você é a chegada. É o tipo de abordagem que você vai ter para as pessoas criarem a curiosidade para entrar no parque, entendeu? Então, tá tudo no site, as fotos estão bonitinhas, mas espera aí, vamos chegar lá para cá. E aí, qual é a recepção? De que jeito que você vai abordar? Que jeito que você vai conversar com as pessoas no uso público, entendeu? Então, o parque capacita a gente também. Então, isso tudo são evoluções e que tem que chegar para nós servidores também e nós buscarmos para poder atender bem essas pessoas e trazer isso. Porque a partir do momento que está, igual na Serra do Cipó, tem lá, escancarado, no guia de visitantes dele, passeio com Juliette, passeio de charrete, entendeu? Isso está tudo escancarado lá. Então, as pessoas vão frequentar lá, sabendo que tem acessibilidade, que já tem uma rota traçada para aquele lazer com esse tipo de situação, entendeu? O Parque Nacional do Caparaó é um pouco mais complexo por causa da cadeia de montanha totalmente diferente, as trilhas são diferentes. A Juliette aqui, a gente levou uma pessoa aqui, nós levamos assim, umas 5 horas para subir na trilha. Entendeu? Você imagina só, e revezando, eram 6 pessoas revezando, né? 2 na frente, 2 atrás e 2 reservas. Levamos umas 5 horas para subir com ela, uma pessoa. Porque tem uma hora que você, aqui no parque, você escala mesmo, assim, não é que escala de corda, nada, você sabe, assim, uma curva. Como é que você sobe com uma Juliette? Você imagina só, e para descer, e no outro dia, o funcionário não é ninguém. E aí vem lesões, entendeu? Porque isso tudo você tem que preocupar. Não é só em agradar a pessoa que quer vir, mas você tem que ter o cuidado, bem-estar e saúde dos funcionários. Entendeu? Então, isso a gente também foi pensado. Hoje está sendo muito menos a procura, está sendo de outras maneiras, né? Abriram-se mirantes, onde o carro chega, então legal. Alto, está
assim, pensando de um outro tipo também de acolhimento, não só pico da bandeira, entendeu? Desculpa, gente. Não, tranquilo. Eu acho que o que eu ia falar é que é uma realidade nacional, a gente já vê alguns parques já com esse movimento de adaptação, mesmo que tímida ainda, né? Assim, às vezes só aquele trecho, né? A gente teve a experiência aqui no Caparaó e no Brigadeiro com uma cadeirante na cadeira Juliette, mas a gente optou por acessar só a parte da cachoeira ali da macieira, né, por permitir o acesso fácil de 200 metros. Então, assim, não é uma realidade, né, já tem pessoas aí buscando trabalhar isso, mas é o que o Mandrake falou, a estrutura é antiga, então, assim, a energia que precisa gastar para isso é muito grande. E eu acho que ela vai, não tenho certeza que ela vai muito além da capacitação do pessoal do parque, eu acho que ela tem que ser uma demanda social, porque a gente ainda vê o deficiente o outro, né? Você nunca acha que você pode vir a ter uma deficiência física, né? Você sempre acha que o deficiente é o outro, e a gente precisa mudar essa cultura, né? Eu acho que essa mudança nas unidades de conservação ela vai vir por uma pressão social, não do cadeirante, mas da sociedade que quer garantir acesso, né? Que quer garantir acesso a unidade para sempre, de qualquer forma, né? Então, acho que é por aí. É legal porque esse assunto aí que fala de deficiência, a gente só conhece pessoas com deficiência física. Cadeirante, a primeira pessoa que a gente vê na frente é cadeirante. Ou vai mesmo no pico, mas não, tem pessoa cega, deficiência intelectual, autismo aí. AVC, né? A sequela de AVC, por exemplo, a gente teve a experiência de levar uma pessoa de AVC na cachoeira ali do Vale Verde, foi uma experiência muito bacana. Teve essa experiência aqui, até quem quiser visitar o YouTube, que tem o vídeo lá que a gente fez, acabou virando um documentário, na tentativa de fazer essa pressão social, né? Na verdade, a gente ali está divulgando a cadeira Juliette nas 2 unidades de conservação, mas é mais para falar, olha, isso precisa mudar, que é o web documentário com essa experiência que a gente fez com a Juliette na macieira, que chama Ousadas sobre Rodas, que é a experiência de uma cadeirante que saiu de São José do Rio Preto para ter essa experiência aqui na unidade de conservação com a gente. Então, é uma forma que a gente achou interessante para fazer essa pressão, mas ela tem que vir de todos nós, né? Mandurinha sozinha não faz verão. Bom, gente, assim, se deixasse, ficava aqui até amanhã, mas todo mundo está trabalhando aqui, tem um monte de coisa para fazer. Eu acho que amanhã, durante as comemorações do aniversário, a gente vai postando algumas coisas também, né? Agradecer vocês 4 que tiveram aqui disponibilizando seu tempo para conversar com a gente, convidar quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, vem para o Caparaó, né? Não é à toa que vem e volta e vai mais de 20 anos para cá. E é isso, assim, passar a palavra para vocês no finalzinho aqui, agradecer demais essa nossa conversa. Assim. Bom, primeiramente, agradecer a todos que assistiram, né? Esse bate-papo. Esse bate-papo legal, é bom falar sobre o nosso parque, mas eu queria muito, assim, agradecer a nossa equipe do Parque Nacional do Caparaó. Queria dar até, assim, falar os nomes aqui do gestor do parque, Valdomiro, que é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito sensata, do Euler, que é o nosso técnico de administração, então, assim, as coisas andam no parque, porque ele é um cara muito legal também, o nosso querido César, que é o nosso gerente do fogo, então, são pessoas que me educaram dentro do parque aqui, entendeu? E estendo a eles, estendendo aqui, falando deles, estendo a todos os funcionários do parque. São todos meus amigos, são todas pessoas legais, competentes, né? E assim, a gente queria falar demais das pessoas que ajudam, né? Todos os montanhistas, os guias que vêm, as pessoas que colaboram, mas, né, eu não vou ter esse tempo. Agradecer a todas as pessoas que estão colaborando para esse aniversário do parque, a vocês também. Assim, é muito legal quando a gente chega alguém que quer divulgar o parque desse jeito. Para nós, fico feliz, eu ganho o dia, acho que todos aqui, né, a gente poder estar transmitindo o nosso sentimento
E é isso. A minha gratidão a vocês, tá? Muito obrigado. A gente pega na mão por tudo, a todos vocês aqui, tá? E a todos os funcionários do parque e a todos que gostam do Parque Nacional do Caparaó. Obrigado. Bom, é isso. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre o parque. Quando a gente fala do parque, a gente fala um pouco de nós mesmos. É você que está levantando. Então, assim, falar do parque é falar um pouco de nós mesmos, do sentimento que a gente tem, que é o que de fato move a estar aqui, a permanecer cuidando. Convido sempre e tanto que as pessoas que não vieram ainda, que venham conhecer minimamente, né, que seja. Agora o centro de visitantes aqui permanece aberto, a gente já está trabalhando aqui há mais de um ano para que esse espaço seja também um atrativo reconhecido. Ele está aberto semanalmente. Então, eu convido aos visitantes a virem para esse espaço, que detém um pouco mais da história, né, das informações do que vai ser encontrado aqui para frente. Acho que demandas como a que você trouxe podem ser e devem ser registradas na ouvidoria como sugestões, né, até porque para a gente ter um entendimento da demanda, da procura. E estou aqui à disposição para quem quiser vir conhecer, se eu tiver de plantão, se eu não tiver de plantão. O parque é minha casa mais do que minha própria casa. Então, eu estou aqui com muito gosto e prazer, vocês são sempre muito bem-vindos. Isso aí, Luiz, te agradecer, né? Que bom que mesmo com atraso a gente conseguiu, né? Muito bacana, a gente sabe da importância desse canal, né, para divulgação da unidade de conservação, para divulgação também do trabalho de pesquisa que a gente faz lá na UFMG, né? Me sinto muito honrada de fazer parte do grupo. E obrigado a todos vocês. Vou desejar uma boa subida, que eles vão. Né? Eu queria muito ir, mas estou responsável por pegar o pessoal amanhã da UFRJ, né, que vem para o astroturismo, então não vou poder acompanhá-los, com muito pesar, mas a montanha está lá, não sai, né, e a gente vai poder voltar quantas vezes quiser. Então fica aí o convite para todos, né, que estão assistindo, venham conhecer. Estamos aqui guardando a terceira maior montanha do Brasil e também a primeira de Minas, né? Pouco se fala do Cristal, Pico do Cristal, gigante de Minas, está aqui nessa portaria, então fica aí o convite. São 4 das 10 maiores, né? Isso, a gente tem muita montanha aqui, muita gente com amor na bota, né? Então vem, que tenho certeza dessa recepção calorosa, né? E que você também vai ser picado aí pelo mosquito do Caparaó e vai ficar vindo aqui para sempre, porque o parque merece essa atenção e precisa, né? Todo o Brasil tem um olhar carinhoso para essa unidade de conservação, para todas as outras, mas diga-se de passagem, a terceira montanha maior do Brasil aqui, eu acho que merece sim essa atenção. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês voltem mais vezes ao Caparaó. O trabalho de vocês é muito importante de propagar o Caparaó, levar para mais pessoas e sejam sempre bem-vindos. E em nome do Valdomiro, eu posso dizer, porque a gente conversou sobre isso, depois se eu não puder ele me puxa a orelha, mas essa aproximação com as universidades. Então, assim, obrigado mesmo. Vamos fazer mais, vamos trazer alunos, né? Vamos aproximar as universidades das unidades de conservação. Essa é uma voz que pode ser muito potente, né? Nesse momento sombrio que a gente está aí da PL da devastação e tantas outras loucuras acontecendo. Essa união, né? Universidade e o ser, eu vejo com muito bons olhos, necessária e vital para que isso aqui né, tenha o significado que realmente merece. Marquinhos, não sei se você quer fazer um encerramento aí, mas assim, só para dizer que não dá para estar aqui, não dá para sentir algumas coisas, mas ainda está um pouco claro, a gente vai usar essa câmera aí para mostrar algumas coisas ali fora. Uai, você quer que deixe a gravação rolando, o pessoal ver também coisa fora? Porque claro. As coisas já fecharam com chave de ouro, né? Tem alguns comentários aqui, parabenizações aqui no chat. Mas então eu vou deixar a câmera gravando, nós vamos terminar em alto estilo aí com imagens do Parque Nacional do Caparaó. Muito obrigado, galera, a todos que ficaram aqui e a vocês que fizeram essa edição especial. Um abraço. Chega todo mundo pertinho para vocês verem de perto. Daniel Galo quer falar aí, hein? Partiu montanha. Vamos lá, pode abrir lá e...
Vai na frente, eu vou. Vamos. Tá, então, peraí, quem vai conduzir? Quem tá aqui? Vai, não, vai. Só. Ver se não perdeu o foco, né? Amanhã, aniversário do Parque Nacional. O foco tá bom. Quem quiser vir presencial, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. A gente está montando uma estrutura. Por trás lá está a Pedra Menina. Acho que você vai ter que dar a volta por trás lá para poder. Aí pegando um final de tarde, né? Já que dá para ver na câmera. O Pico da Pedra Menina é o ponto mais alto do sul da Cordilheira do Caparaó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ah, tá muito claro. Aqui é um mirante que a gente tem aqui no centro de visitantes de Pedra Menina. Acho que vocês vão ter que vir ao vivo para conseguir ver a imagem melhor. Não tá. Mas deu para ter uma noção, hein? Deu para ter, né? 1.410 de altitude, não é para qualquer um, não, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado, galera. Então, com isso, a gente Valeu, fecha gente. aí o encontro de hoje. Obrigado. Muito massa. Valeu demais aí, Luiz e a equipe, pelo esforço. E para o pessoal que aguardou aqui mais de 40 minutos para poder trocar uma ideia com vocês. Valeu demais. Se você já estiver na base, eu sugiro você ficar por aí. Porque na hora que você chegar no cubo... Cameraman. Beijo para vocês, pessoal. Valeu, Luiz. Fechando. Pode encerrar a gravação. Depois a gente corta esse final.